Boa noite. Quando vocês me enxergarem com o caderno, se preparem. Tem coisa maravilhosa que vai vir para a gente aprender. Pessoal, o irmão fez aquele questionamento, André, na questão do celular. Para nós que trabalhamos com a parte da mediunidade, com a mesa mediúnica, os espíritos que nos orientam, que nos trazem sempre essa questão, eles nos ensinam muito essa questão dessa disciplina com o celular, ou com a conversa, ou com o diálogo. Quando a gente está no trabalho da mediunidade, com a mesa mediúnica, com a incorporação, a gente sente uma diferença quando o grupo que aqui está começa a ficar agitado. Transfere tudo isso aqui para todo o complexo da mediunidade. Então eu sempre brinco, eu tenho no Mensageiros, que é a casa onde eu trabalho, e a gente lá coloca, sempre diz assim, ó pessoal, quem não desligar o celular vai desencarnar. Normalmente funciona, tá? Normalmente dá certo, o pessoal desliga, né? Mas é uma questão de a gente estar brincando, claro que, né? Claro que desencarnar é uma maravilha, é a melhor coisa que tem, de acordo com o ponto de vista, mas a questão desta disciplina, deste momento que a gente está no salão aqui, nós estamos dando todo o suporte. Imagina se nós montar uma corrente de oração, a comunicação espírita vai ser tão linda e tão maravilhosa. E, gente, é perceptível, no final do trabalho, a gente senta, o que houve? O pessoal ficou em silêncio. É natural. A gente sente essa transformação, a gente sente essa mudança, ou seja, serão 1h30, 2 horas, 2 horas e meia, que a gente fica aqui, pô, meditando, pensando, fazendo teus pedidos, falando com a espiritualidade, tentando essa conexão. É complicado, muito difícil. Porque eu estou pensando, não, porque eu tenho que lavar minha louça, eu tenho que limpar a casa, eu tenho que ir lá buscar um tal material, eu tenho que falar. A gente começa a se dissipar, a gente começa a sair. Então, volta e meia, a gente tem que voltar. Não, vou fazer uma prece, vou fazer uma oração, vou buscar. Então, quanto mais o grupo aqui estiver em prece e oração, flui naturalmente o trabalho. É como se fosse assim, não tem nada em desarmonia, nada em desequilíbrio, fica sereno e a gente tem a certeza que a gente vai conseguir levar daquilo que a gente buscou. É natural isso acontecer. A mediunidade não é só da nossa capacidade de um médio ou outro médio, não, a capacidade é o grupo mediúnico que faz. A oportunidade que se cria com o silêncio, com essa harmonia que se dá. Então, por isso que cada vez mais, quando os trabalhos começam a ascender, começam a ficar mais, né, regrados, mais disciplinados, a gente precisa desse conjunto. Beleza? Pessoal, eu tenho um teminha aqui que eu não gosto muito de falar, mas a gente tem que abordar. E quando é nos proposto, eu sempre gosto que às vezes me traz os propostos, a casa sempre nos traz, e falar sobre o aborto, né? É uma coisa que a gente está vendo aí, muita questão política ser abordado, os interesses para A, para B ou para C, e a gente tem que ver de acordo com o que a doutrina espírita nos proporciona, de acordo com o que a doutrina espírita nos ensina, a gente tem que trazer os ensinamentos e os conceitos. Primeira coisa, não se deve fazer. Ponto. Fez, aconteceu, vamos ter que ajeitar essa questão. Aí eu não posso também fazer o que a gente fez, não, vou te condenar a vida, né? Daqui tu vai para o inferno. Também não é assim. A gente tem que cuidar com os adjetivos que a gente faz. E às vezes são muito fortes. A gente vem com o movimento espírita mais tradicional, mais enraizado, mais dentro das linhas kardecianas, às vezes são muito fortes. E colocam em umas situações que a gente, bom, agora que eu faço. Então não adianta eu estar aqui. É tranquilo. De boas, vamos tentar resolver. Quando o irmão Solon, lá da Casa Espírita Maria Longoni, me propôs a fazer esse tema, eu estava desenvolvendo ele, eu achei interessante que naquela semana, normalmente na terça-feira, eu não vou na casa. Meu dia de trabalhar é quinta-feira. E aconteceu que eu fui fazer um atendimento fraterno com uma pessoa. E aí, fazendo esse atendimento fraterno, esse bate-papo, essa conversa, ela chegou, a pessoa me disse assim, uma moça, né, jovem, e disse, eu tenho uma coisa que me dói muito.
Eu já fiz um aborto. E eu digo, olha só como é que é a espiritualidade trabalhando, né? Eu já estava me preparando para a palestra, já vinha lendo algumas coisas, preparando, faço minhas anotações, meus rabisquinhos. Daqui a pouco eu me lembro de uma situação que eu já vivi. Aí eu comecei a fazer. E aí tentei trazer o conhecimento, explicando, mas não foi só um, foi mais. E a menina já tinha feito 3. Né? Acontece. Aconteceu, faz parte. Né? Mas que eu digo assim, olha como a espiritualidade trabalha para que a gente se prepare para ter esse momento. Existe, dos abortos, existe o espontâneo e o provocado. Ambos têm causas e ambos têm efeitos. Na questão 344, no Livro dos Espíritos, nós temos que entender como é que a gente nasce, como é que é feita. Né? A união do espírito ao corpo dele, ao perispírito dele, para ele chegar, ele começa no momento da concepção. Todo mundo sabe que é concepção, né? Na hora que a gente vai fazer aquilo que a gente gosta, né? Do namoro. Tá com o casal, tá ali, estamos namorando, né? E acontece, né? Então, como é que fica a situação? O espírito, ele fica numa situação que ele fica sintonizado, preparado, porque ali, ó, vai ter uma relação, vai ter um acontecimento. Nós precisamos preparar, nós precisamos entender que naquele momento vai nascer. Ó, tá aí. Observem só que a gente vem tendo discussões que estão aceitando com 5, 6, 7, 20 ou até 26 semanas, se eu não me engano. O total é 36, né? Meninas, me ajudem? 40 aí? Parece que até 36 estão aceitando que se faça um aborto. Só que ali já tem um espírito. Se lembra a concepção? Mas para isso a gente vai estudar uma coisinha aqui, ó. Naquele momento da relação, a espiritualidade está preparando o reencarne para alguém que precisa estar aqui. De alguma forma se preparou. Existe um pequeno esperma naqueles milhões de 250 milhões. 250 milhões. Olha só como é que a gente é bom, né? Nós somos um resultado de 250 milhões. E nós fomos escolhidos para que nós sentássemos no óvulo e houvesse a fecundação e houvesse uma coisa chamada vida. Hã? Vamos lá. Olha o livrinho. Vamos explicar um pouquinho. Existe como na questão do nascimento, existe um laço fluídico, uma preparação, um envoltório, onde esse laço fluídico ele vai se expandindo, o seu perispírito se vai ligando, ele liga ao germe que o atrai, uma força muito grande, ela é irresistível no momento dessa concepção. Então aquele espírito ele é puxado, ele é colocado, porque tem toda uma equipe espiritual dando passe, dando energia, preparando para que aquilo acontecesse. À medida que esse germe ele começa a se desenvolver dentro do útero, né, dentro da mulher, né, o laço começa, ele se expandiu, ele vai se encurtando, né, sob a influência do princípio vito-material desse germe. O perispírito ele vai se unindo molécula a molécula, vai encalando, ele vai fazendo uma composição desses laços que vai. Quando é que começou isso? Vamos ver se vocês estão prestando atenção. No momento da... Fiquei feliz agora. Tá dando certo. Vamos lá. Ou seja, essas moléculas vão formando um corpo, que daí se pode afirmar que o perispírito ele está enraizado neste germe, nesta sementinha. Né? Como uma planta, é igual uma plantinha na terra, né? A gente bota a plantinha, ela vão regando, e assim aquele germezinho, aquele pequena sementezinha que é colocado, que ali existe, né? Ou seja, já existe vida. Vida está ali. Quando o germe chega ao seu pleno desenvolvimento, quando ele formou ele, aí sim existe a união entre espírito e matéria. Vida. Nasce o ser dentro da parte interna. Dali ele só vai crescer. Ele só vai alimentando. A gente encontra essa explicação num livro chamado
Missionários da Luz, capítulo 13 e 14, aonde Segismundo, e ele relata como é que isso acontece. Como é que acontece isso aí? Gente, o livro é psicografia de André Luiz, né? Através de Francisco Cândido Xavier. Em 1935, ele nos ensinou como isso acontece. Isso aqui que eu tirei para vocês é dele. Essa explicação do nosso nascimento, porque nós precisamos saber como é que nós vamos nascer, né? A cegonha não existe, tá? Isso aqui é coisinha que a gente aprendeu, não tem mais cegonha, né? Hoje a gente está mais evoluidinho, a gente aprendeu mais coisinhas. Então a gente tem que fazer hoje e trazer isso com uma maturidade para as nossas vidas e para quem está na volta da gente. Vamos lá, continuando. Então, a gente sabe que ali está um acontecimento que a vida já está presente na concepção. Eu sempre vou botar várias e várias vezes. Na concepção. Nós precisamos entender. Na concepção, na concepção. Tipos de aborto. Aborto espontâneo. Né? O que aconteceu? Às vezes acontece, gente. Um espírito, ele se preparou, existiu a concepção, existiu e ali alguma coisa aconteceu de que, digamos assim, uma pessoa que precisava estar aqui na Terra não está mais. E ele precisava desse encontro. Não tem por que ele estar. Aconteceu, vamos dizer, fatores externos que a gente não sabe naquela formação que ali teve. Houve um probleminha naquela formação que houve um erro. Existe os abortos espontâneos. Ou seja, às vezes, este momento da concepção, este momento que forma esse germe, esse momento que este espírito concebeu ali, ele precisava daquele período uterino dentro de um processo de gestação, para que aquele perispírito precisasse ser trabalhado para que ele houvesse um desencarne naquele momento. E aí a gente vê, se lembra, vocês já viram alguns casinhos que acontecem? Às vezes a pessoa tem um aborto espontâneo, a gente sofre, a gente fica triste, a gente estava esperando, perdeu. Daqui a 4, 5 meses, de novo, dá certo, gol. Por quê? Aquele espírito, normalmente, ele precisava ter este período desta gestação para organizar alguma coisa no perispírito desse irmãozinho para ele poder voltar à Terra. O ciclo uterino. Nós temos aí os abortos provocados. Gente, é um erro. Dentro das leis de Deus, não tem nada mais lindo e maravilhoso que o nosso corpinho de bailarino espanhol, lindo e maravilhoso. Da forma que ele for. Nós precisamos entender que muitas e muitas vezes nós viemos, às vezes, com alguma probleminha, alguma situação que às vezes a gente não gosta, que acontece. Se a gente não tivesse o conhecimento que a doutrina espírita traz para cada um de nós, seria natural a gente se revoltar, seria natural a gente não gostar, mas para quem tem um pequeno entendimento da doutrina espírita, sabe que ali está um corpo que precisava deste momento. Igual aquele espírito que estava precisando de um momento dentro, né, do processo uterino. Então, o que a gente acontece? Nesses abortos provocados, poderá acontecer uma questão de a família desistir de que aquele espírito volte. Ou seja, por algum ocaso, aquela família ali queria a gestação, e aquele espírito disse, não, eu não quero mais. Eu vou desistir da tarefa. Porque para nós preparar a reencarnação, nós temos aquela reencarnação que a gente vai lá, organiza, né? A gente pode negociar algumas situações. Tem uma que a espiritualidade diz assim, cara, essa aqui tá demais. Tu tá forçando, tu não vai dar conta.
Entendeu? Acontece. Tem aquelas que a gente às vezes quer, não, eu não quero reencarnar assim, como é que eu vou reencarnar assim? Não posso. Não, essa tu tem que ir. Essa não tem escolha. Essa precisa, essa é necessária. Então, quando a gente vai reencarnar, o preparo no mundo espiritual, a gente fazer os acertos reencarnatórios, gente, é muito grande. A gente pensa que é só uma concepção, não, vai muito além. Nós temos, digamos, no nosso lar, existe lá uma das partes do nosso lar que é só um departamento só para preparar as reencarnações, para ajustar a elas. E isso acontece que, né, às vezes, no período de gestação, ele é interrompido porque não estará naquele momento planetário as pessoas que precisavam estar. E o espírito desiste. E aí se provoca uma situação dessa natureza. Ou seja, tem aquela encarnação que a gente precisa ter pelos débitos passados, em que a gente às vezes se arrepende. A mãe se arrepende, o pai se arrepende, ou o próprio feto se arrepende. Porque já deixou de ser né? Um germe, ele já é um feto. Vocês veem que o coração bate, quantos meses bate o coração? Quantas semanas bate o coração? São 4 ou 5 semanas. O coração já está ali. Vocês já viram como é que é bater? É uma coisa linda, né? Então é maravilhoso. A gente vê, então às vezes a gente vê, eu me emociono quando eu vejo assim as pessoas nessa discussão sem conhecimento algum, ao mínimo, tá? Que a gente vê que às vezes elas se perdem nessa questão. Pessoal, outra coisa, não podemos estar assim, daqui a pouco a gente pode usar ser um pouco grosseiro, né? Às vezes uma pessoa vem desabafar para nós e a gente vai fazer uma colocação desagradável. Condenar, magoar, xingar. Não, gente. O que a gente tem que ter? Acolhimento. Nós temos que envolver essa pessoa para que ela possa saber que se ela teve, seja ela a espontânea, seja ela provocada, seja qual for o tipo de aborto que foi realizado, nós precisamos ter o quê? Carinho. E às vezes as pessoas, mas só a mãe sofre. De jeito nenhum. O homem também sofre. O homem também precisa. Eu já vi vários casos. E eu tive, acho que uns 10 anos atrás, no meu relacionamento, 10 ou 15 anos, no meu relacionamento foi uma constância de abortos espontâneos que houveram em várias amigas que eu tinha. E um dia eu fiquei brabo. Comecei a discutir com a espiritualidade, mas por que isso? O que está acontecendo? Ah, Cleve, tu é muito chato, fica incomodando nós com essas perguntas aí. Não, mas eu preciso entender, né? Porque as pessoas começam a ter um desconforto. O pai se sente desconfortável, a mãe se sente desconfortável. Ah, mas tu que estuda bastante espiritismo. A gente estuda, mas tem algumas coisas que a gente precisa da fofoquinha, né? Vocês conhecem fofoquinha? Os espíritos são tudo fofoqueiros. Eles vêm aí, a gente está numa mesa mediúnica, daqui a pouco a gente faz uma contestação. Para quê? Para que eles possam nos ensinar, para que a gente possa trazer. Ou seja, o que eles nos responderam? Durante muitos e muitos anos, as pessoas que estavam reencarnadas, de alguma forma, tiveram algum momento que provocaram. E essas pessoas estão, neste momento, reencarnando. E elas estão fazendo esses ajustes dessas sementinhas que foram colocadas nas suas vidas. Ou seja, existia a necessidade disso acontecer. Por quê? Não se sabe. Ou seja, a gente precisa tirar os preconceitos, os pré-julgamentos, as questões que a gente vai machucar as pessoas, porque elas já estão machucadas. O acolhimento, a compreensão, entender como é que é, deve fazer, jamais. Aconteceu? Tranquilo, vamos remediar. E como é que a gente pode consertar a partir do momento desse? Amando a quem estiver em nossa volta. Achar um jeito de amar aquele ser
Através de uma prece, através de uma oração, através... Vamos rezar uma missa, né? Vamos pedir uma oração para o pastor. Vamos lá no centro de Umbanda pedir também. Gente, eu sou um cara eclético. Sou espírita há 27, 28 anos. Mas eu dou, se eu tiver aqui na igreja, esse dia eu estava dizendo para minha esposa, eu estou louco para sentar numa missa, para dar uma rezada. Às vezes faz bem, né? Não é interessante? Não é legal? Né? E a gente precisa, a forma como nós vamos achar de auxiliar e pedir perdão por aquele espírito, a gente sabe que, de acordo com o que a espiritualidade diz, a cada vez que nós direcionarmos um pensamento, uma oração, uma prece, tenhamos a certeza que nós seremos atendidos. Porque a espiritualidade está atenta a cada um de nós. O problema é nós ligarmos o tempo, o time e pedir. O problema é que eles acham que eles dizem para nós que eles têm que adivinhar. Não, a gente tem que sentar naquele cantinho, né, rezar o Pai, rezar os espíritos, rezar a espiritualidade. Aquele ser que te conecta, aquele que te permite chegar até aqueles irmãos. Vou contar uma pequena história para nós encerrar. Normalmente eu fico emocionado, mas vamos lá. Vamos tentar segurar a situação. Existiu uma menina que em 1960 e poucos, ela tinha em torno de uns 12 anos, ela fica órfã de pai. Uma situação complicada, uma família pobre, mas pense em pobre. Tá? E aí gerou uma situação em que, em seguida, a sua mãe fica doente também. Ela ficou doente, aconteceu, e aí tem um câncer bem agressivo. E aos 16 anos ela fica órfã de pai e de mãe. Ou seja, a estrutura, o berço, aquela coisa que a gente, às vezes, estamos aí, nós mais acostumados, mas isso em 60. Em 67 anos, em 1967, ela já com seus 18 para 19 anos, ela resolve se casar. Sem conhecimento de nada, de tudo que aconteceu. Na primeira concepção, o que acontece? Ficou grávida. E aí? 1967, isso aí. Né? Aí chega um casal e pergunta, quem sabe a gente aborta? Partiu do pai dessa criança, né? Talvez uma fuga. Quantos de nós não aconteceram isso, né? Quantas situações não aconteceram de a gente, em algum momento, se sensibilizar e pensar em ter um ato. E vocês imaginem, em 1967, uma menina órfã de pai, de mãe, que ficou sendo criada pelas irmãs, pelos parentes, ela vai um pouquinho ali, vai um pouquinho aqui e tal, ou uma estrutura, nada, sem saber o que fazer. E ela disse, não vou fazer isso. Porque está aí alguém que um dia irá falar para as pessoas o que é o amor. Entre um pai, um filho, uma mãe e um filho. Esse cara sou eu. Uma boa noite.